Morri e parei no umbral. Parte 1. Vamos lá, então, a primeira parte de quando eu parei no umbral, uma espécie de inferno, né? Os eventos começam no dia que eu tenho uma crise de neuralgia do nervo trigêmeos. Então eu dou a entrada no pronto-socorro e nesse dia eu ainda estava muito relutante a trabalhar com a espiritualidade. Obviamente eu não queria estar fazendo nada do que eu estou fazendo. Hoje que eu estou aqui, nesse lugar, eu não consigo ver um lugar melhor. Eu estou encaixado no meu propósito de vida. O que é esse propósito de vida? Vocês imaginam um barco muito potente, mas no asfalto. Não vai servir. Um barco muito potente no trilho dos trens também não vai servir. Um trem muito potente no asfalto ou no lago não vai servir. Então, o encaixe do propósito de vida é onde que eu estava ali relutante nessa época. Eu ficava mais de cama do que tudo. Não saía de casa porque eu tinha crise de pânico também. E tinha depressão nessa época também. E tudo somado, depois o meu mentor conversou comigo, ele me explicou que quando eu tinha a crise da neuralgia do trigêmeo, isso era carregado também de crise de pânico. E por sua vez, depois que eu comecei a entender isso, eu tive outras crises, porque toda vez que eu desobedeço a espiritualidade, o jeito que eles têm para me punir, não é punir, é um aprendizado, vamos colocar assim, com essas crises, onde que dói muito a minha cabeça. Então eu sou meio que eu falo pra vocês que eu não tenho livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, um dia eu vou fazer um vídeo só explicando que o livre-arbítrio não existe para algumas pessoas, como que algumas pessoas acreditam que existe. Porque não tem como eu fazer uma escolha que vai contra mim, isso seria burrice. Uma questão de inteligência seguir o seu propósito de vida. E vamos lá então. Então nesse dia eu dou a entrada no pronto-socorro. O que acontece? Eu fiquei muito tempo esperando e um dia eu vou explicar por que outras vezes eu parei no pronto-socorro e fui atendido imediatamente depois que eu me encaixei no meu propósito de vida e como que a que é chamada sorte começou a acontecer na minha vida depois desse encaixe. Mas nesse dia específico, eu entrei no pronto-socorro. E aí, esse vídeo vai ter duas partes, que não vai ter como contar numa parte só. Eu vou ter que fazer duas partes. Então vamos na primeira parte. Então eu dou a entrada no pronto-socorro, os médicos, depois de muito tempo, apesar que eu tinha um atestado anteriormente dizendo que eu tinha que ter uma prioridade no atendimento, até porque a intensidade da dor, né, é muito forte, é considerada a pior dor do mundo. Eles não conseguem tirar o meu acesso, então eu começo a gritar no pronto-socorro, inclusive eles me colocam num quarto separado, para tirar a minha vida. Eu falo, eu não quero mais viver, tira a minha vida, eu quero morrer porque eu não aguento essa dor, e eles não conseguiam pegar acesso, então eles tiveram 17 tentativas de acesso, onde furaram meu corpo 17 vezes, e aquela dor da agulha eu não sentia ela, de tanta dor que eu estava sentindo, e eu gritando. Teve o médico, a enfermeira-chefe tentou pegar no pescoço e não conseguiu. Então eles me liberaram e falaram, você vai para casa, procure uma unidade da cidade de Juiz de Fora. E eu ainda estava sentindo dor, porque eles me aplicaram um monte de injeção no bumbum, mas aquilo não resolveu, Voltaren e não sei o que, e não resolveu. Eu ainda estava com dor. Então eu tinha dinheiro, eu fui na farmácia, eu peguei todos os remédios possíveis que poderia tirar a dor. Deocil, Novalgina de 1 grama, eu fui pegando tudo. E o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu ainda estava com dor. E a dor não parava, a dor estava muito intensa. Então eu fiz um coquetel de remédio e eu falei, ou eu acabo com essa dor ou eu morro, porque eu não tô. Tanto é que é considerada a dor do suicídio, porque eu acho que Dom Pedro II tinha essa dor. Vocês podem pesquisar, a pior dor do mundo vai aparecer na neuralgia do nervo trigêmeo. Considerado que eu tive cálculo renal, só não tive a dor do parto, mas cálculo renal eu tive, e essa dor supera em muito a do cálculo renal. Porque essa dor tá na cabeça, cara. Quando é uma dor que tá na barriga, você suporta, dor no braço, na perna, mas na cabeça é uma coisa incrível. Então nesse dia eu tomei essa medicação, deitei, e aí eu desencarnei, porque foi muita medicação. Meu coração acelerou muito rápido, eu senti, eu suei, e ali eu vi
que eu saí do meu corpo. Eu fui parar no lugar onde que eu estava subindo uma espécie de uma montanhazinha, né? Um morrozinho escuro. Eu chego, parecia que era uma festa mesmo, uma festa de interior, de cidadezinha, que vocês sabem, de roça mesmo. Parecia uma festa. Quando eu chego nesse lugar, o cheiro era horrível, aquele cheiro de carniça, de enxofre, um cheiro horrível, um cheiro misturado com cerveja, com maconha, um cheiro assim que não tem como explicar aquele cheiro, aquele maldito cheiro. Quem vai no cemitério já viu aquele cheiro da terra do cemitério, é baseado naquele cheiro, o cheiro do morto mesmo, da carniça. E é aquele cheiro. E aí o que acontece? É o cheiro de podre mesmo. Então eu chego lá, a primeira coisa que eu me deparo é com um prédio feito de tijolos, onde que estava um cidadão com uma roupa, um terno azul, desbotado, cheio de desbotado. Esse homem, ele tinha um chapéu, então ele estava batendo na parede e olhando para o céu. E ele virava e falava tipo um doido mesmo. E eu fiquei encucado com o que ele estava fazendo. Eu perguntei para ele o que ele estava fazendo, ele não me respondeu. E quando eu vi que ele estava olhando para o alto, eu olhei para o alto e eu vi que não tinha estrelas. Eu estava parecendo aquele entardecer de 6h30 da tarde, sabe? Aquele entardecer onde que não é totalmente noite, mas também não é dia. É um entardecer bem escuro mesmo. Aquele primeiro entardecer que começa a cair, que você vê que começa a ficar escuro. É esse daí. Então eu chego e começo a ver pessoas de tudo quanto é época. Pessoas de armadura, pessoas com roupa chinesa, com roupa... pessoas de tudo quanto é tipo, quanto é raça. Tipo, as casas não tinham lógica, as casas eram feitas tipo assim, era casa de madeira, era casa de concreto. Não tinha lógica aquele lugar. E estava parecendo uma espécie de carnaval, onde essas pessoas estavam se movimentando, onde que eu chamei eles não me ouviam, eles não me via e eles não me ouviam. Isso é um fato que me incomodou muito, mas muito mesmo. E eu fiquei com muita raiva e eu consegui, eu não sei, eu pensei num porrete, um porrete apareceu na minha mão. E eu tentei acertar eles, eu não consegui acertar eles. Como se eu não existisse mesmo naquele lugar. E eu fiquei com muita raiva, eu xinguei, eu briguei, eu chamei, eu não percebi, mas eu ainda estava sentindo a dor. A dor não passou. A dor não passou. Então eu ainda estava sentindo aquela dor maldita ainda. Só que eu estava tão agitado com o que estava acontecendo que eu não me dei conta. Eu falei, que lugar maldito é esse lugar? Esse lugar é um lugar maldito. Isso é um demônio. Gritei assim e saí andando. E eu vi uma fonte de água mesmo, uma fonte assim, tipo um chafarizinho assim, onde sai água, né? Aí eu fui tentar pegar água, só que a água não vinha na minha boca. A água não vinha na minha boca. Eu sentia a textura da água, só que ela não vinha na minha boca. E eu com muita sede. Nossa, minha boca... Uma sede, mas uma sede horrível. E não vinha água na minha boca. Eu continuei andando. E eu andei. Aí eu sei que quando... você tem vontade de sair andando sem rumo, de madrugada, de noite, ou está andando sem rumo mesmo, eu vou sair andando. E só andando que você se acalma, isso é o fato que confirma que você já teve umbrais. Porque eu estava ali, né, na minha forma que eu estava, do jeito que eu desencarnei, eu estava com a mesma roupa, não mudou nada, só que eu estava sentindo dor. Dor, sede e frio. Inclusive frio eu tava sentindo, porque eu sou uma pessoa que sinto muito frio. E eu caminhei, e só gente doida no meio do meu caminho. Nada fazia sentido naquele lugar. Os passeios mudavam as construções, e esse lugar você não chega a lugar nenhum, porque você vê o fim, quando você chega no fim, começa tudo de novo. É tipo um cenário que vai mudando, mas você não chega no fim daquela cidade. Você vê o final da rua, onde que tá escuro, que parece que é o fim daquela rua, você chega no final daquela rua, começa a outra, e não termina. Essa é a parte 1 do conto do umbral. Agora, a parte 2, eu vou contar que eu encontro um ser angelical, inclusive que tem crianças no umbral. Essa parte você vai se surpreender. Então, vai aí, curte, e que vai ter a parte 2 agora.